Meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Nós estamos na antepenúltima mensagem do livro de Malaquias, ou seja, depois da mensagem de hoje, ficarão restando duas perícopes. Perícopes são os intervalos de texto, né? Nome bonito, né? Perícope. E diferente, né? E a perícope de hoje está lá em Malaquias capítulo 3, nós vamos ler do versículo 6 até o verso 12. Malaquias capítulo 3, do verso 6 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esse texto de Malaquias fala sobre o dízimo. Falar sobre dinheiro na igreja não tem sido fácil. Por quê, pastor? Porque muitos deixam de falar neste assunto por causa do que aquelas falsas igrejas fazem com o discurso de dízimos e ofertas. É tanto que quando um descrente, alguém que não costuma frequentar a igreja, quando ele vai até a igreja e ele vê a hora do ofertório, onde as pessoas fazem aquela fila para colocar o envelope, ou colocar o dinheiro mesmo, um gasofilaço, às vezes quando o descrente assiste isso, como ele já está com a impressão negativa do que ele vê na televisão, ou de alguma igreja neopentecostal que prega o evangelho da prosperidade e distorce tudo. Como ele está com essas impressões, aí ele acaba nos comparando essas mesmas falsas igrejas. A ideia que eles têm é, olha, a igreja só quer saber de dinheiro. A igreja só quer saber de dinheiro. É dízimo, é oferta, é campanha, é isso, é aquilo. Claro, quando alguém destaca esse aspecto financeiro dentro das igrejas, também revela o que está dentro do coração dele, que é a avareza, que é a dificuldade de lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro é um assunto espiritual como qualquer outro. Falar sobre dinheiro é um assunto espiritual como qualquer outro. Só que nessa sociedade capitalista, há todo um cuidado de tocar nesse assunto, de falar de uma maneira que ninguém se sinta constrangido, que realmente haja uma voluntariedade em dar seus dízimos e ofertas, e é bom que seja assim, é bom que haja essa voluntariedade em dar dízimos e ofertas. Eu já vi muitos pastores tocar terror se você não desse o dízimo. Olha, se não der o dízimo, vai gastar na farmácia. Já ouvi contexto de um pastor ir na casa da pessoa, pegar o dízimo. No interior acontecia muito isso. Eu aqui não vi nenhum exemplo, não. Já ouvi pessoas, inclusive, de serem disciplinadas porque
não davam o dízimo, né? E a pessoa dizia, não, mas vocês não dizem que não é obrigatório dar, é algo voluntário? Não, mas faz uma questão de espiritualidade, você está em pecado. Deixar de dar o dízimo é a mesma coisa que deixar de participar da ceia. Se você passar 5 meses sem participar da ceia, você é disciplinado. Se você passar esse tempo também sem dar o dízimo, você é disciplinado. Então, de certa forma, havia um constrangimento, uma forçação de barra para que a pessoa desse o dízimo ou ofertasse, não por temor a Deus, mas por temor à instituição, por temor que as outras pessoas iriam dizer se soubessem que você não é um dizimista. Então, assim, quando você olha para as Escrituras, quem inaugurou o dízimo foi Abraão. Abraão recebeu uma quantidade de bens, de Abimeleque, esqueci agora o nome de quem ele deu. Não, ele deu a Melquisedeque, mas recebeu uma quantidade de bens, ele fez aliança com o rei e recebeu Abimeleque, exatamente, recebeu aquilo ali e voluntariamente Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo que tinha recebido. Posteriormente, Jacó, ele se compromete com Deus em dar o dízimo a Deus, se Deus também o abençoasse em alguns projetos que ele tinha. Moisés, ele vem e sistematiza o dízimo. Então, o dízimo era direcionado a quem? Era a 10ª parte, direcionada a quem? Direcionada aos levitas, aos sacerdotes, aos órfãos e às viúvas. Então, todo o mantimento, todo o alimento que chegava até a casa do tesouro, até ao templo, ao tabernáculo, deveria ser direcionado para os levitas, para os sacerdotes, para as viúvas e para os órfãos, e também para os estrangeiros. Então, inicialmente, a partir da lei de Moisés, o dízimo tinha quais propósitos? Tinha os propósitos de investir no culto e cuidar dos necessitados, ou seja, tinha um aspecto espiritual e tinha um aspecto social, de realmente cuidar, dirigir uma determinada quantidade de alimentos para saciar a fome do estrangeiro, da viúva e do órfão. Aí, posteriormente, já instituído, já uma tradição entre os judeus, né, ser dizimista. Quando Jesus vem, Jesus diz aos fariseus que eles deveriam dizimar, mas não deveriam se considerar melhores por dizimarem, é o que eles ensinam lá na história do fariseu e do publicano, né, que o fariseu se achava melhor porque dava o dízimo até da verdura, e o publicano não dava nenhum tipo não dava nada a Deus, mas o publicano era um homem humilde, arrependido, e Deus aceitou o quebrantamento daquele homem e censurou o fariseu. Paulo não fala em dízimo, Pedro não fala em dízimo, Tiago não fala em dízimo, João não fala em dízimo, fala em ofertas, fala em contribuição, fala em voluntariedade. Então, o dízimo é uma tradição bíblica, a gente pode dizer, que nós herdamos dos judeus, e que até hoje nós desfrutamos dessa tradição como um meio de sustento da igreja, dos pastores, da estrutura, investimento em missionário, investimento em obra social, investimento no suprir das necessidades de alguém que está doente, alguém que está desempregado. Então a igreja de fato herdou essa tradição, e é uma boa tradição. Agora é importante, antes de eu expor o texto aqui, é importante que a gente não caia nessa tentação de se julgar melhor do que dar o dízimo, do que por que dar o dízimo. Não, eu sou melhor que fulano por quê? Porque eu dou o dízimo e ele não. Pastor, não dei o dízimo. Passei 3 meses, 4 meses sem dar o dízimo. Pastor, aí o gafanhoto pegou, meu irmão? O gafanhoto pegou o que você tinha? Pastor, na verdade, conseguiu um emprego e melhorou um bocado de coisa. Mas não, então tem alguma coisa errada. Você não é crente não, né? Porque você passou 4 meses sem dar o dízimo. E ao invés de o gafanhoto pegar o que você tinha, você melhorou? Com esse exemplo que eu quero mostrar que o dízimo não é uma relação econômica com Deus. Não é um investimento que você faz na expectativa
expectativa de receber mais de Deus. Já não é mais dízimo. Já não é mais dízimo. Porque desde o início, o que deve prevalecer ao dizimar é a voluntariedade. É dar o dízimo por amor. É dar o dízimo porque você ama a Deus, você ama a obra de Deus e quer ter o privilégio de participar dessa obra. Aí, claro, outra coisa interessante, que nós, na expectativa de, às vezes, forçar a barra para que a pessoa dizime, nós falamos assim, você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. De certa forma, sim, mas você dá o dízimo também. É um fruto do seu trabalho, você trabalhou, você recebeu e você dá o dízimo. É uma oferta, e dá com prazer. Você entrega o seu dízimo. Devolve e entrega, pronto. Você pode dizer, eu vou devolver meu dízimo. Aí o outro diz, eu vou entregar meu dízimo. Entregar não, devolver. Meu filho, dê o teu dízimo. Ou devolva. Mas contribua segundo o amor que você tem para com Deus. Aqui, em Malaquias, a nação inteira estava pecando nesta área. A nação de Israel tinha esquecido de dar o dízimo. E olha que essa nação, do tempo de Malaquias, no contexto de Malaquias, era uma nação que não se preocupava com o culto, dava qualquer coisa no culto, na oferta do sacrifício. Era uma nação que não honrava seus amigos, era desleal. Era uma nação que era adúltera, uma nação que esquecia, desprezava a mulher da mocidade. E era uma nação que também era mesquinha. Era uma nação que não se apegava à gratidão a Deus, expressa por meio de dízimos e ofertas. Então, no versículo 6, Deus começa dizendo que Ele é santo, não muda. Ele tem um caráter que é constante. Porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo, vocês não são consumidos porque eu sou misericordioso. Eu fiz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e com toda a descendência desses homens. E a minha aliança, ela é inalienável, ela vai ser cumprida, ela é irrevogável. Vocês não estão destruídos porque eu sou misericordioso, bom, fiel e guardo a aliança e zelo pela aliança. Desde o dia de vossos pais, ele diz aqui em Malaquias, Deus por meio de Malaquias, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então dá a entender que houve uma separação. A nação de Israel saiu, deu as costas para Deus, e Deus deixou que essa nação sofresse as consequências de viver distante de Deus. E Deus diz, tornem-se para mim, se arrependam, e eu vou me aproximar novamente de vocês. Convertam-se, é o que Deus está dizendo. E a nação era muito dissimulada, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Não, está tudo bem. Por quê? O Senhor quer que nós nos arrependamos de quê? Aí Deus diz, roubará o homem a Deus? Vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais a nação toda. A nação toda já estava sofrendo a mão da justiça de Deus. A nação toda, a gente percebe, não estava colhendo, não tinha um bom inverno. As comportas do céu estavam fechadas. O gafanhoto estava devorando. A terra estava seca e não produzia o suficiente para a nação. E tudo isso Deus atribui ao quê? A infidelidade. Aqui a infidelidade das ofertas, que sustentava toda a sociedade, tanto religiosa como social. Porque, meus irmãos, sem dízimos e ofertas, qual é o princípio? Sem dízimos e ofertas não há sustento. Isso é um fato. Não há sustento para o sacerdote, para o levita. Então, se não tem
dízimo e oferta para sustentar o trabalho do sacerdote, do levita, o que é que o sacerdote e o levita vai fazer? Vai trabalhar na agricultura. O tempo que deveria dedicar-se ao templo, para ganhar o seu pão, ele vai ter que plantar e colher. E essa não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que o levita, o sacerdote, deixasse o templo para trabalhar fora, no contexto aqui. Não era a vontade de Deus. E outra coisa também, sem dízimos e oferta, a viúva, o pobre, o estrangeiro, também iria sofrer. A obra de ação social, a obra de misericórdia também iria sofrer. As pessoas passariam fome, passariam necessidade. Então, naquele contexto de Israel, não dar o dízimo significava um transtorno, não apenas para o culto, mas para a própria sociedade. Porque era uma sociedade centralizada no templo, na atividade religiosa. Então imagina, não dar o dízimo, não dar a oferta, significava gerar crise social na nação de Israel. E eles estavam ali sendo infiéis, e por isso o povo estava sofrendo. A ordem de Deus é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tem uma coisa sutil aqui. Trazei todos os dízimos. Ou seja, estava faltando algum dízimo. Estava faltando algum dízimo. Quando Deus diz assim: trazei todos os dízimos. A responsabilidade é de todos. Não, mas eu trouxe o dízimo só das ovelhas que vendi. E do trigo que você plantou. Cadê o dízimo do trigo que você plantou? Não, eu trouxe o dízimo do vinho. E o dízimo do azeite que você colheu. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Mas com que objetivo? Para que haja mantimento na minha casa. Olha, dízimo é uma questão de bom senso. Não só uma questão de amor a Deus, mas uma questão de bom senso. Porque pensa comigo aqui. Você participa de uma instituição, de uma igreja. Você desfruta de alguém que trabalha para limpar esses bancos, varrer esse chão, dar manutenção nesse som para você escutar melhor, zelar pelos ventiladores, consertar os ventiladores quando danificam, água, luz, banheiros, alguém que se dedica ao estudo da palavra, ao aconselhamento, alguém que está no momento da vida, da morte, alguém que está no momento quando nasce um filho, quando você vai se casar, conselheiro, que o pastor é psicólogo, o pastor ele tem várias funções, se a gente pensar assim, comparar algumas atividades da sociedade, é professor. Então, pronto, é a questão de bom senso, você parar e pensar assim: meu Deus, eu participo de uma instituição, tem espaço, tem iluminação, tem pessoas pagas para me servir, entre aspas, porque a gente é pago para servir a Deus. É uma questão de bom senso contribuir. É uma questão de bom senso contribuir. Não só com dízimos, mas também com a ideia de oferta. A oferta não delimita, né? O dízimo é o mínimo que você pode dar. Eu conheço algumas igrejas, na verdade não conheço pessoalmente, eu estudando sobre esse tema, eu fui ver vários comentários, que realmente os pastores não trabalham com a ideia de dízimo. Eles trabalham assim, que o dízimo é o mínimo. O dízimo foi herdado dos judeus, aí o 10% é o mínimo. Então assim, quando você contribuir para a obra, aí 10% é o mínimo. É o mínimo. Então a ideia é que você não deve entregar menos do que 10. É de 10 em diante. E são mega igrejas. Por quê? Porque o que se trabalha não é a questão do legalismo, mas é a questão da gratidão, do amor ao Deus que nos dá todas as coisas. Então 10%, meus irmãos, é muito pouco. Quem concorda comigo? É muito pouco. É muito pouco 10%. É muito pouco. É o mínimo.
que a gente possa dar. E nem esses 10% os israelitas estavam dando a Deus aqui. Deus, ele pede para que os israelitas o provem. Ele diz: provai-me nisto. Se vocês confiarem em mim, porque dízimo é questão de confiança também. Provai-me nisto. Se vocês confiarem em mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A bênção aqui no contexto é chuva. Se eu não regar a terra e fazer o fruto desse teu terreno, do trigo, do azeite, da plantação de uva, da videira, me provem, eu vou fazer essa terra próspera. Essa terra vai produzir frutos e frutos e frutos, e vocês terão em abundância. Por quê? Porque eu sou fiel, diz o Senhor. Então, a questão aqui, meus irmãos, não é que o dízimo ia acionar as comportas do céu. Vou pagar para que Deus abra as comportas do céu e derrame em chuva. Deus está sondando e provando a intenção dessas pessoas aqui. Deus queria que os israelitas voltassem a confiar nele, parassem de ser mesquinhos e voltassem a confiar em Deus. Voltassem a confiar em Deus, sabendo que Deus iria abrir as comportas do céu e derramar bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vida no campo não será estéril, porque eles estavam no período de seca. E Deus promete que ia acabar com a peste dos gafanhotos. O devorador é o diabo. Se você não der o dízimo a Deus, o diabo vai tirar do seu bolso. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Essa ideia é assim: Deus e o diabo conversando. Olha, é o seguinte: tem uns filhos meus ali que não estão dando dízimo não. Então eu vou fazer um acordo com você. Se eles não me derem o dízimo, está liberado para você devorar o dinheiro deles. Deus não trabalha assim. Aliança com o diabo, né? Se o devorador é o diabo, né? Aí Deus, não, é o seguinte: se não der o dízimo, Satanás está liberado para tirar o dinheiro dele. Ai, Jesus, é difícil demais assim quando vocês tem que dar, que senão o devorador é uma peste de gafanhoto. Entendeu? A lacusta, na verdade, como se chamava. Era uma peste de gafanhoto, e Deus está dizendo que se os israelitas voltassem a confiar nele, cultuando a Deus como ele quer, contribuindo para o templo como ele quer, sendo fiéis às suas esposas como ele quer, só ler o contexto. Então, se vocês voltarem a confiar em mim, eu vou abençoar vocês. Voltem-se para mim, eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês, eu os abençoarei, e abençoarei de maneira abundante, e de uma maneira tal, que vai servir de testemunho para as nações. Versículo 12 diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, frutífera, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, meus irmãos, eu não tenho dúvida que se formos fiéis a Deus, nós iremos prosperar na vida. Entenda o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que você vai ser rico porque você é fiel a Deus, não. Aí é teologia da prosperidade, entendeu? Se eu disser isso, olha, se você for fiel no dízimo e oferta, você vai ser uma pessoa rica. Mentira. Você vai ser próspero. E prosperidade necessariamente não tem a ver com aspecto material. Você pode encontrar uma pessoa simples ali no bairro do Santa Helena e ser próspera. Ser saudável na mente, saudável na alma. Paga aluguel, trabalha com carteira assinada, ganhando o seu salário lá, mas é uma pessoa próspera de alma, é feliz, não perde o sono, não tem dívida, sabe administrar. Por quê? Porque teme a Deus, ama a Deus.
A tendência é que ele melhore de vida? Ele vai melhorar. Não diz que ele vai ficar rico não, mas ele vai melhorar, claro. Olha, pensa comigo. Você sendo uma pessoa fiel a Deus, Deus vai moldar o seu caráter. Deus vai detonar dentro de você a preguiça. Deus vai tirar a preguiça dentro de você. Porque você vai entender, você vai observar o trabalho como um meio de glorificar Ele. Então você vai ter desejo de trabalhar. No trabalho você vai ser honesto. Você vai chegar no horário. Você vai ter a confiança do patrão. O que se espera? Se espera que ou mais cedo ou mais tarde, ou você seja promovido, ou você vá para um emprego melhor, inclusive, de repente, indicado por alguém. Olha, falando de tal, muito bom, o cabo é crente, pontual, trabalhador, digno de confiança, abençoe esse homem. Emprego melhor, um salário melhor. Mas qual é a fonte de tudo isso? De fato, é a piedade, é a lealdade a Deus. Pastor, mas não é porque eu dei o dízimo e a oferta e Deus fez com que tudo isso acontecesse? Não, ninguém compra a bênção de Deus. Deus não se vende. Você acha que é uma mixaria? Você acha que Deus está preocupado com o seu papel? Assim que você, não, isso aí dá muito, esse aí dá muito. Então esse aqui eu vou abençoar. Aquele ali faltou uns 3 meses, então aquele ali está fora da bênção. Deus não funciona como nós funcionamos. Por exemplo, é inadmissível que um dia alguém pudesse comer os pães da proposição do templo. A Davi com fome, o que foi que Davi fez? Comeu. E Deus não reprovou. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos forçar as pessoas, obrigar as pessoas a serem contribuintes. Como nós não podemos forçar as pessoas a orar, obrigar as pessoas a ler a Bíblia. Desde que isso Deus faz. Deus faz. Para concluir, meus irmãos, eu já passei alguns momentos de minha vida que eu não dei o dízimo não. Dei o dízimo não. Não aconteceu nada de ruim. Não apareceu nenhum gafanhoto lá em casa. Não apareceu. Mas havia uma inquietação muito grande no meu coração. Eu ficava inquieto. Ficava, meu Deus, não, eu tenho que dizimar. Não, mas é obrigação. Não, é porque eu quero ter esse prazer de ofertar. Eu não quero. O que é que as pessoas vão dizer? Eu não me importo. A questão é a minha relação com o Senhor. E essa relação com o Senhor não me faz sentir bem. Não me sinto bem sem contribuir. Eu quero contribuir. Não, passei 2 meses. Não, 3º mês eu dou 3 dízimos. Não, pastor, aí é regra isso, se você não der o primeiro dízimo, se não der, faltou 1 mês, faltou outro mês. Se não, aí no 3º mês tem que dar os 3 meses anteriores. Não, eu dei porque eu quis. Tem isso na regra não, tem isso no estatuto não. É uma questão minha, entre eu e Deus. Senhor, eu estou inquieto, não estou em paz, e eu quero contribuir. Eu passei esse período aqui e eu quero. Outra coisa importa, outras situações para a gente concluir aqui. Pastor, eu deixei de dar meu dízimo. Por quê? Pastor, porque eu acho que a administração da igreja, ela é irresponsável, ela não sabe investir o dinheiro. Para lá. Você está dando dinheiro para a administração ou você está entregando ao Senhor? Pastor, estou entregando meu dízimo. Mas descobri que há algo errado aí. Há uma corrupção, há um desvio do dízimo, das ofertas, em benefício de algumas pessoas. Ou seja, o dinheiro não é tratado com transparência. Há favorecimento em detrimento de outros. Aí você tem que ser sincero, chamar o pastor. Pastor, está acontecendo isso? Pastor, estou constrangido em estar vendo essa situação, pastor. E isso me constrange. Eu não quero me tornar cúmplice. Eu sei que o dízimo é espiritual, mas também é institucional. Então, eu dar o meu dízimo sabendo que há corrupção desse negócio aí? Não, pai, nananina não. Não, pastor, eu tenho uma oferta boa, recebi um dinheiro bom, mas eu só dou essa oferta se vocês fizerem esse projeto aqui, se vocês construírem 2 banheiros e um muro na igreja. Então, não é oferta, meu amigo. Oferta dirigida, só dou se for para...
Então já não é mais oferta, é manipulação pelo dinheiro. Pastor, é o seguinte, esse mês eu fiz assim, 50% do dízimo eu dei para a instituição de caridade e 50% eu dei para a igreja. Então já não é mais o dízimo? Já não é mais o dízimo? Pastor, não, eu peguei esse dízimo aqui e enviei para uma igreja lá no Nepal. Não, meu filho, a sua igreja é aqui, você tem que dar o dízimo aqui, na sua congregação. Então, meus irmãos, eu creio, eu vejo nas escrituras essa voluntariedade, mas ao mesmo tempo eu vejo na realidade muita mesquinhez em contribuir para a obra de Deus, não apenas no que diz respeito aos dízimos, mas também no que diz respeito às ofertas. Então, quando você entregar o dízimo, quando você ofertar ao Senhor, deixa eu pedir uma coisa para você: devolva o dízimo e entregue a sua oferta ao Senhor. Entregue ao Senhor. Não entregue com medo do que a tesoureira vai dizer, ou do que o pastor vai dizer. Quando for contribuir, contribua para o Senhor. Se o seu sentimento não for esse, então não é o dízimo. Não é o dízimo. O dízimo tem que ser devolvido e entregue ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor é bom. É o Senhor quem nos dá de vestir, de comer, onde nós moramos, o que nós falamos, enfim, tudo vem do Senhor e nós somos muito gratos pela nossa vida, pelo nosso trabalho, por tudo que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, eu peço que o Senhor desperte dentro de cada irmão que está aqui nessa igreja, nesse lugar, desperte amor e voluntariedade. Que cada um de nós, quando formos entregar o dízimo e ofertar, que nós não pensemos, ó Deus, na instituição em si, meu Deus, mas que sobretudo, Senhor, a nossa dádiva seja devolvida ao Senhor, que o nosso coração não seja farisaico, não seja hipócrita. Nos livra, Senhor, de ser como aquele fariseu que se gloriava porque dava o dízimo do endro, do cominho, mas esquecia a misericórdia, a verdade, a justiça. Não nos deixe, meu Deus, chegar a esse ponto de nos julgar melhores porque somos dizimistas, Pai. Nos ajude, meu Deus, a ter aquele mesmo coração que Abraão teve quando deu o dízimo a Melquisedeque. Nos ajude, meu Deus, a ter esse espírito voluntário, não apenas em dar 10%, Pai. Que seja o mínimo, Senhor, que possamos dar, que possamos nos entregar totalmente, sabendo que é a Ti que nós estamos nos entregando. Abençoa Teu povo, meu Deus, e faz a Tua igreja prosperar, para que o nome de Jesus seja honrado e conhecido por tantas pessoas nesse mundo, na nossa cidade, e tão perto de nós, meu Deus. É assim que nós oramos, agradecendo por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém.